Olá pessoal, meu nome é Ricardo Longato da DSEC Security do curso Pentest Profissional e eu tô aqui para te dar algumas aulas do curso de Pentest e mostrar para você que é possível aprender segurança da informação. Desde o último vídeo que eu gravei, eu recebi muitas mensagens e e-mails, tanto de pessoas perguntando sobre o curso, quanto falando das dificuldades que eles enfrentam para entrar e evoluir nessa área. Então, eu vou estar, durante essas aulas, ensinando vocês várias técnicas de invasão, exploração web, e eu quero fazer tudo isso de uma forma bem prática, né? Então, eu vou montar um cenário, eu vou explicar como a técnica funciona, como explora a falha, e depois eu vou propor um desafio aí com domínio real para que vocês possam validar tudo que vocês aprenderam e praticar aí já de uma forma bem didática, né? E no final dessas aulas eu tenho certeza que você vai estar muito mais preparado para estar iniciando nessa área. Mas antes de eu explicar todo esse passo a passo para vocês, eu quero contar um pouco por que eu criei esse curso e como que eu cheguei a todo esse conteúdo que eu quero passar para vocês, né? Eu gosto de tecnologia desde criança, eu ganhei meu computador, eu tinha 10 para 11 anos e desde então eu sempre fui curioso, eu desmontava e virava, mexia, eu quebrava o computador e e essa curiosidade, né, sempre me motivou a querer entender como que funcionava, por como que era lá dentro, né? Então eu desmontava o computador, eu mexia, e isso era uma época diferente do que é hoje, né? Se a gente pegar aí, na época um 486, se não me engano, depois eu tive um Pentium 66, ele tinha 32 MB de RAM e HD dele era 2 GB, 2.1. E aquela época o hardware era diferente, né? Assim, as placas, eram tudo placas grandes e tal. E para você, por exemplo, montar um computador, não é igual hoje, você simplesmente pôr para lá placa-mãe, processador, memória e encaixa tudo, tem um encaixe certinho, né? Não tem como você encaixar errado, tem as corzinhas tudo certinho. Né? Naquela época não, você montar um computador, você tinha que jampear a placa-mãe na mesma frequência do processador, porque senão você queimava. As memórias elas trabalhavam em pares, então você tinha que ter os pares exatos, idênticos para poder funcionar, que era aquelas memórias SIM, ela é anterior à memória DIMM. Acho que o pessoal mais novo nem conhece, né? Já conhece direto as DDRs e tal. Mas enfim, eu venho dessa época, né? E isso sempre foi algo que eu sempre tive curiosidade de querer aprender mais e mais, e eu sempre fui me aprofundando. Então, eu comecei mexendo com hardware e tive esse contato, né, de montar, desmontar e tal. E depois disso, eu comecei a mexer mais com redes, né? Depois que eu já mexia com hardware, eu tinha já uns 13, 14 anos, eu comecei a me interessar por redes, falar, pô, agora eu quero interligar os computadores em redes e tal. E isso foi indo sempre algo, começando do básico, né? Ah, consigo ligar dois computadores em redes, depois queria entender como funcionava esse negócio, o que era servidor, né? Isso eu não entendia muito bem, e aí comecei a montar servidores, estudar servidores, e aí com o tempo você vai estudando e você vai tendo, né, mais experiências, né? Depois eu fui atuar nessa área e trabalhei muitos anos também dentro dessa área, implementando servidores Windows, Linux, dando suporte para empresas e tal. E isso é muito interessante porque você aprende muito, né? Então, eu sempre gostei de segurança da informação desde de quando eu tive acesso à internet, porque nessa época que eu ganhei o computador, por exemplo, não tinha acesso à internet. O acesso à internet veio muito depois, porque era muito caro e ainda era acesso discado, né? Eu peguei o começo, eu tinha que esperar até meia-noite para você poder conectar, porque você pagava um pulso só. Então tinha uns negócios assim, sabe? E muita gente vai lembrar dessa época aí. E, e o modem fazia um puta de um barulho lá, cara. Aqueles modem da OS Robotics, assim, era desse tamanho, assim, tinha um alto-falante nele. Então, praticamente, a hora que você se conectava à internet, você acordava a vizinhança inteira, sabe? Era engraçado. E então, assim, eu acho que todo esse caminho, né? Hoje, assim, a gente olha para trás e fala, pô, hoje eu consegui e tal, eu já trabalho com o que eu gosto, que é segurança e tal. Mas quando você olha para trás, você vê que não foi da noite pro dia, né? Você não acorda, vai dormir hoje, acorda amanhã e fala, olha, eu trabalho com segurança da informação, sou hacker, eu sou pentester. Não é assim, né? Tudo existe um desenvolvimento, né, que você tem que passar e isso você vai fazendo, você nem vê na verdade, né? Quando você vê, você já está lá na frente, você só não pode parar de estudar, né? Então, assim, eu sempre me interessei, sempre estudei tecnologia
E eu sempre fui curioso, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi, eu sempre queria entender aquilo a fundo. Então, eu nunca fiquei contente em falar, olha, isso é verde. Enquanto eu não descobrisse por que era verde, eu não parava, entendeu? Então, é, eu sempre quis entender como que as coisas funcionavam. E isso é o que faz você evoluir, né? Isso dentro de todas as áreas. Em paralelo, eu trabalhava com TI, em paralelo eu estudava SI, Segurança da Informação. E aí, com o tempo, né, eu fui indo mais a fundo para a área de segurança. E eu diria que nos últimos 5, 6 anos eu entrei de cabeça mesmo na área de segurança. Falei, pô, é isso que eu amo fazer, é isso que eu gosto. E eu vou trabalhar diretamente com isso. E aí foi onde eu comecei a estudar mais a fundo e ler livros, né? Isso é só um pouco dos livros que eu tenho. Eu tenho uma outra estante aqui embaixo, barrotada de livro, eu adoro livro. E tudo livro técnico. E eu gosto muito, assim, eu pego um livro para ler, eu começo a ler ele, e tudo que eu vou aprendendo no livro, na teoria, eu coloco isso em prática. Então, se eu estou estudando Linux, eu abro um terminal e começo a fazer os comandos que eu estou aprendendo ali, para mim aprender mesmo. Estou estudando segurança, eu monto um ambiente para que eu possa testar depois, e isso faz toda a diferença, né? E foi isso, na verdade, grande parte do meu conhecimento vem de livros, vem de conteúdo que eu busquei, consegui e pesquisas que eu fui fazendo em casa, né? Então você vai montando os laboratórios e vai estudando. Você poderia simplesmente ficar na teoria, aprendi a teoria, papapá, é assim, e acreditar naquilo. Ou você pode simplesmente aprender aquilo e falar, pô, legal, agora eu vou pôr na prática. Você sempre tem que unir a prática com a teoria. Se você só tiver a prática, você não vai entender muito bem. Então você sempre tem que ter a teoria junto com a prática. Isso é importante. E com o tempo, né, eu fui fazendo treinamentos, também fiz vários cursos na área e foi uma coisa que começou a me desanimar um pouco, porque eu fazia o curso com uma expectativa muito grande, tipo, vou aprender, vou fazer um monte de coisa, vou aprender tal coisa, chegava no curso, tipo, porra, aprendi a executar a ferramenta que eu já sabia executar a ferramenta, entendeu? Então, isso me desanimava um pouco, sabe? Porque ferramenta, todo mundo consegue. Se você conhece a ferramenta, se você sabe o nome da ferramenta que você vai usar, você entra lá no site ou no manual do desenvolvedor lá e vê como roda os comandos. Isso aí qualquer um faz, né? Você não precisa de um curso para te ensinar isso. E, e eu queria entender a técnica, eu queria entender como as coisas funcionavam, né, por trás daquilo. E isso é difícil, você não consegue achar um conteúdo desse, né? E foi justamente nisso que eu pensei em criar um curso, né? Então, eu não cheguei e falei assim, vou criar um curso de pentest, e aí lancei um curso. Não foi assim. Eu estava navegando na internet e aí eu vi um pessoal discutindo num grupo, eu nem lembro que grupo foi, e aí o pessoal reclamando de conteúdo e tal. Ou eu postei um vídeo e o pessoal começou a falar, pô, legal o conteúdo. Eu não lembro como que foi isso, mas eu sei que nisso veio uma ideia, falei, pô, e se eu criasse um curso baseado em tudo que eu estudei nos últimos 5 anos, né? Porque os estudos que eu fiz foi baseado em livros, baseado em conteúdos que eu fui é, é, consumindo e baseado em laboratórios que eu fui criando. Eu montava um ambiente, testava e eu criava meus testes ali dentro. Então eu falei, pô, e se eu criar um curso que ensina da forma que eu aprendi? Porque foi dessa forma que eu aprendi. Não foi fazendo um curso e eu aprendi. Eu aprendi a entender as coisas estudando dessa forma. Então, se eu criar um curso ensinando como que as coisas funcionam, né? E aí foi isso que eu joguei a ideia, eu não lancei um curso, eu lancei a ideia, olha, o que vocês acham se eu criasse um curso que fosse dessa forma? Em vez de eu ensinar você a executar a ferramenta, eu vou te ensinar como a técnica funciona, por que ela funciona dessa forma, depois você pode aprender a criar sua própria ferramenta. Ou você pode criar sua própria ferramenta a partir disso, porque você vai entender a técnica. E isso, pô, o pessoal achou demais, falou, porra, legal e tal. E aí muitas pessoas compraram essa ideia e falaram, pô, cara, se você fizer, eu assino embaixo. E aí foi onde eu corri atrás e falei, pô, vou fazer. Aí eu criei um ambiente realístico, falei, tem que ter um ambiente prático, porque simplesmente você lançar um curso que é prático, com essa ideia de fazer tudo de uma forma prática e não ter um ambiente prático, como que os alunos vão fazer? Como que eles vão testar tudo que eles estão aprendendo, né? Vai ficar montando um monte de lab, porque eu crio muitos labs, né, para consumir todo esse conteúdo. Então, eu peguei e falei, vou montar um lab. E aí eu peguei um servidor, né, dedicado e montei uma rede nesse servidor dedicado, tá nos Estados Unidos.
a empresa que eu utilizo está lá, e aí lá dentro eu montei uma VPN, o aluno conecta via VPN, cai dentro de uma rede, e dentro dessa rede tem vários hosts, vários servidores, regras de firewall, tem muita coisa lá dentro, e aí aplicações, e aí o aluno se diverte lá dentro, né? Uma vez que ele tem uma rede com vários tipos de ambientes, Windows Server, Linux, um monte de coisa lá, né? E aí ele pode atacar esses sistemas, ele pode varrer uma rede inteira. Então ele aprende na prática, ele está fazendo os testes dele, está estudando a segurança e está praticando diretamente nesse ambiente. Ah, mas ele está dentro de uma VPN, eu queria que ele fizesse um ataque real. Sim, eu tenho um bloco de IP com 8 IPs externos, onde o aluno pode fazer ataques reais, né, diretamente a esse IP externo. Tem um domínio real também para que o aluno faça o ataque no domínio real. Então, essa foi a ideia, criar um curso que realmente ensinasse o aluno, né, que o aluno aprendesse se divertindo, porque quem acha divertido a área de segurança da informação gosta de estudar isso, gosta de aprender e superar desafios, tal, entender como as coisas funcionam, gostou, né? Então, assim, eu tenho 100% de aprovação dos alunos que fizeram o curso. Você pode ver isso olhando os comentários dos alunos que postaram comentários lá na página. Acho que nessa página aqui no final vai ter alguns comentários de alunos. Então, assim, é isso que me motivou a continuar com o projeto, de fazer algo maior, melhor sempre. Então, eu acho que o grande diferencial está aí, tá no conteúdo, que foi um conteúdo feito assim, totalmente diferente do que se vê no mercado, entendeu? É algo focado realmente no entendimento de como as coisas funcionam, você criar sua própria ferramenta, ao invés de você depender de ferramentas ou simplesmente executar ferramentas, né? No último vídeo você já aprendeu a investigar um DNS, né? Ver quanto de informação você consegue descobrir sobre uma rede, sobre um domínio, através de pesquisa DNS, né? Fazer um brute force e criar um script que faça isso sem você depender de outras ferramentas. E hoje eu vou estar mostrando agora em uma aula como a gente pode juntar tudo que a gente aprendeu na aula passada e criar um script automatizado que já vai fazer tudo que uma ferramenta faz. Entendeu? Então a gente já entendeu como ele faz as consultas, como que faz uma transferência de zona, e agora eu vou estar mostrando como que a gente pode fazer isso, juntar tudo e criar um script que já vai fazer isso de forma automatizada para a gente. Bom, pessoal, na última aula eu ensinei para vocês como fazer consultas DNS, como fazer uma transferência de zona, como fazer um brute force de pesquisa direta quando a transferência de zona falha. Então eu mostrei várias formas da gente estar trabalhando aí e conseguindo extrair dados através de uma consulta DNS. E hoje eu vou estar mostrando como a gente pode criar um script que vai automatizar todo esse processo que a gente aprendeu a fazer manualmente. Então, eu criei um script aqui chamado dns.sh, um script em bash, em shell script, né? E aí, o nome dele é DNS Investigator, curso Pentest Profissional, Ricardo Longato. Então, se a gente executar ele sem passar nenhum argumento, ele aparece essa telinha aí e mostra como a gente usa. Executa o script seguido do domínio, certo? E aí, antes de eu executar ele aqui, deixa eu mostrar para vocês que tem uma lista.txt aqui. Esse arquivo lista, ele contém aqui os nomes que a gente vai usar para fazer brute force nesse domínio, tá? É lógico que essa lista é pequena e o ideal seria você ter uma lista muito maior, com mais de 500 entradas ali, para que você tenha sucesso no brute force, tá? Mas vamos executar aqui para a gente ver o script funcionando. grandbusiness.com.br. Beleza, executou rapidinho aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Primeira coisa que ele faz, identifica o name server MX, certo? Depois ele tenta transferir a zona do NS2, transfere, tenta transferir a zona do NS1, deu falha, e por último aqui ele faz o brute force de pesquisa direta, tá? Aqui na transferência de zona é interessante que ele identifica, né, todos os name servers, da mesma forma que a gente identificou aqui, e se tiver 3, 4, mais de 2 aqui no caso, ele vai tentar forçar a transferência de zona em todos, tá? Isso ele vai fazer tudo de uma forma automatizada. E no final aqui, ele faz um brute force baseado naquela lista lá que a gente montou, tá? Então, agora que a gente já viu o script funcionando, vamos criar um script para a gente aprender aí como que a gente monta tudo isso
de uma forma bem simples. Eu não vou fazer coloridinho com todos os textos ali, mas eu vou fazer funcional para que depois vocês possam personalizar e entendam como que funciona esse tipo de ferramenta. Vamos lá então. Vou aqui aula dns.sh. Primeira coisa, vamos colocar aqui em bash, que é para a gente, já que a gente vai trabalhar com bash, né, com script em bash. Host -t ns. Isso aqui pra gente, isso aqui eu já expliquei tudo na última aula. Se você não assistiu a última aula, volte lá na página do curso e assista a aula 1 lá. Aqui eu já poderia colocar o site já, tá? O meu alvo aqui, domínio.br. Mas como eu quero entrar com esse valor para mim digitar qualquer domínio, eu poderia utilizar isso criando uma variável pedindo o site, para que a pessoa digite o site, você digita o site e aí ele armazena isso e executa. Ou da forma que eu executei no script lá, passando por argumento. Então, como eu quero passar por argumento, eu quero que o primeiro argumento seja isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer ali para descobrir quem são os name servers do domínio que eu digitar. Depois disso, eu peço para ele quem são os MX do domínio que eu digitar, certo? Beleza, a primeira parte do nosso script está pronta. Olha que fácil. Agora a gente vai fazer a parte da transferência de zona. Como que a gente vai fazer isso? Para fazer a transferência de zona, a gente precisa dos name servers, certo? Então a gente vai utilizar o for aqui. Então, enquanto ns in, e aí a gente vai executar a nossa consulta para descobrir quem são os name servers aqui dentro. Ó. -tns, o 1 aqui, que vai ser o site que a gente digitou. Só que se eu fizer isso, ele vai ficar com a linha muito grande. Como assim? Ó, vamos só executar o comando aqui para vocês verem, né? ntns grandbusiness.com.br. Olha a saída que ele dá aqui para mim. Os dois servidores DNS que tem aqui, mas ele dá essa saída todo grande. Grande business, name server e tal, certo? E aí, se eu pegar toda essa saída e jogar aqui nessa variável ns, ele vai tentar forçar uma transferência de zona nisso tudo aqui, ó. Eu não quero, eu só quero saber quem que é o NS1, quem que é o NS2 aqui, né? Qual que é o nome que ele vai estar lá, eu não sei. Então, para a gente fazer isso de uma forma mais fácil, a gente sabe que ele está na quarta coluna aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quarta coluna separada por espaço. Então, eu utilizo o cut -d espaço. Então, o delimitador vai ser o espaço. E a coluna que eu quero, o campo que eu quero é o da coluna 4. E tá aí, ó. E a gente vai ter uma saída só com os NS corretos, certo? Por isso que eu vou ter que colocar aqui com o cut, fazer esse filtro já aqui nessa consulta aqui, tá? Então, cut -d -f4. Certo? E aí, o que eu quero que ele faça? O do aqui, né? E aí, eu quero que ele faça host -l, que é para a gente forçar a transferência de zona. Qual que é o nosso alvo? O que a gente digitar no primeiro argumento. Seguido do ns, a variável ns, que vai conter os name servers que ele vai pegar com esse comando aqui. Beleza? Fácil, né? Depois disso, a gente pode dar um done aqui. E aí a transferência de zona já vai ser feita aqui nessa parte aqui automaticamente. Independente se ele tiver 2 ou se ele tiver 4 servidores DNS. Ele vai fazer esse loop aí até ele tentar transferir de todos. Se ele não conseguir, beleza, ele vai continuar rodando o script. E agora ele vai para o brute force. E aí o brute force é como eu mostrei na aula passada. Palavra in, ler a lista. Certo? Aqui, eu estou falando para ele ler a lista que a gente criou, tá? Mas eu poderia estar colocando isso aqui também como um cifrão 2 aqui, né? Que seria o argumento 2. Aí, na hora de executar o comando, eu executaria .dns, o nome do domínio, grandbusiness.com.br, lista.txt. E aí eu passo a lista que eu quiser, tá? Aí seria só utilizar um segundo argumento para a lista.
dá pra gente fazer dessa forma também. Sempre dá pra gente melhorar, né? Então eu vou fazer ele da forma mais simples possível para que vocês entendam como funciona e depois vocês podem personalizar e melhorar esse script para que ele fique no gosto de vocês. Beleza? Então aqui a gente vai, para cada palavra que ele estiver lendo dentro da lista, a gente vai fazer o seguinte, host, e aí eu tenho que concatenar a palavra com o meu alvo, certo? E aí eu vou querer dar um grep nessa saída, como a gente viu na aula passada também, para apenas para os que vão responder. O brute force, como vai ter coisa que vai dar certo, coisa que ele não vai conseguir encontrar, que não existe, então isso eu não quero que ele mostre, eu só quero que ele mostre os que têm endereço. Então eu peço aqui pelos res address, tá ok? E aí a gente faz um done aqui no final, vamos fechar nosso script, chmod mais x aula DNS, e executar aqui aula DNS grandbusiness.com.br. Tá aí, ó. Nosso script funcionando. Aqui ele está fazendo brute force. É lógico que agora a gente não colocou nenhum echo ali para dividir o que ele está fazendo em cada parte, como eu mostrei no primeiro script. Mas isso é tudo coisa que vocês podem estar implementando aí depois, ó. Aqui a gente viu o que ele resolveu, achou os name servers, o MX. Aqui ele tentou fazer a transferência de zona para o NS2, conseguiu. Aqui ele tentou fazer a transferência de zona para o NS1, falhou. Acabou aqui a transferência de zona. Opa! Acabou aqui a transferência de zona. E aqui onde começa file, pronto, o grande business aqui, já é o brute force acontecendo. Beleza? Como você pode ver, quando a gente entende o que a gente está fazendo, fica muito mais simples da gente personalizar e criar uma ferramenta e entender como a ferramenta funciona. Eu tenho certeza que quem nunca viu, quem não sabia como o DNS funcionava já sabe agora. Quem tinha curiosidade de entender o que um fierce, o que um DNS-E1 faz, agora já sabe praticamente. Então, a ideia é essa, é entender como que as coisas realmente funcionam por trás das ferramentas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. O script que eu mostrei, eu ensinei ele funcionando, né, como que faz ele funcionar, mas personalizar, deixar ele com cor, filtrar para quando, igual o primeiro que eu fiz ali, e isso é vocês que têm que fazer aí de acordo com o que vocês desejarem, beleza? Eu já dei o caminho das pedras e agora vocês podem melhorar esse script que eu ensinei vocês a criar, beleza? Eu queria pedir para vocês que deixassem aí um comentário no final dessa página aí falando o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram da aula, o que vocês esperam aprender nesse mini curso, o que vocês têm vontade de aprender. Então deixe seu comentário para que eu possa continuar com esse projeto e continuar criando novos vídeos para vocês. Gostaria de pedir também que vocês se inscrevessem no meu canal e também curtissem a página da DSEC no Facebook, tem um link nessa página. Então curta a fanpage e assim eu vou poder estar sempre criando conteúdo e vocês já vão estar sabendo desses conteúdos já assim que sair. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Abraço!